todo o processo é importante. Não é o inoculante que vai fazer a tua silagem ficar muito boa. O pH determina a qualidade da silagem, né? A gente também faz essa análise de pH. O produtor saber o quanto que ele está perdendo, se ele faz, né, também aquela camada preta de cima ali, será que ele tem ideia do quanto que ele está perdendo? Seja bem-vindo ao Nota do Leite, um podcast que dá voz aos produtores e influenciadores do agro. Eu sou a Jéssica Quirino e esse episódio é um episódio ouro fino, onde a gente vai falar muito sobre silagem, sobre inoculante, como aumentar a sua alta performance na silagem de milho. E para isso, a gente está aqui hoje com a Franciele, que é consultora técnica ouro fino. Fran, seja bem-vinda ao Nota do Leite Podcast. Obrigada pelo convite, Jéssica. E também com o Gilberto, que ele é produtor na Chácara Aurora. Gilberto. Obrigado pelo convite, né? Tamo aí. Gente, esse episódio promete, porque hoje a gente vai falar do produtor e também da parte técnica, né, Fran? Vamos falar de várias soluções que a Ourofino traz para melhorar a parte de silagem. Mas, Gilberto, vamos começar um pouquinho entendendo como é a Chácara Aurora. E quem é o Gilberto, principalmente. Bom, a Chácara Aurora, ela é de Carambeí, começou com o meu bisavô, há já acho que uns 114 anos, ela é de 1911. Meu bisavô foi um dos primeiros colonizadores holandeses a se fixarem lá em Carambeí, né? Foi um dos pioneiros e desde sempre ele cuidava do leite. A família dele na Holanda também era uma fazenda de leite, fazenda não, porque lá tudo é muito mais pequeno, né? Muito menor. E só que eles não tinham espaço, então ele acabou indo para magistratura, ele acabou virando professor. E na época o sogro dele recebeu uma visita de um pessoal que tinha conhecido a região de Carambeí e sabia de uma proposta de uma empresa ferroviária que estava procurando imigrantes ou colonos para poder se instalar em Carambeí. E o meu avô sempre foi apaixonado meu bisavô foi sempre apaixonado por leite, essa questão, e resolveu vir com o sogro dele para ver a região. E logo que eles chegaram aqui, eles viram que era uma região bastante alta, né, em relação ao nível do mar, então eles acharam que isso era muito interessante, muito importante, porque alguns anos antes, muitos holandeses, muitos fazendeiros lá perderam a produção de batata porque houve toda uma inundação na Holanda, porque a parte da Holanda fica abaixo do nível do mar. Então, quando eles vieram para a região aqui e viram que a gente fica 900 metros acima do nível do mar, falaram, não, perfeito, aqui o mar não vai invadir, né? E aí eles resolveram vir, ele veio para cá, né, com a esposa dele, casou e tudo, e aí começaram esse pequeno empreendimento em Carambeí. E ele se dividia entre os cuidados que ele tinha com a chácara e os cuidados também, enquanto professor, de dar aula para o pessoal que estava já em Carambeí lá também. Né? É aquela coisa, às vezes ele faltava aula porque tinha uma vaca que estava parindo, ou ele tinha que fazer o queijo e por aí vai a história. E com o tempo eles começaram a crescer, eles tinham várias pessoas fazendo queijo na região, e daí você tinha que vender em grandes centros, né? Os grandes centros próximos eram Castro ou Ponta Grossa. E aí eles chegaram à conclusão que eles estavam perdendo dinheiro, porque como tinha muita concorrência entre eles, os negociantes aqui em Ponta Grossa também já sabiam, falaram, não vou precisar comprar do primeiro que vem me oferecer, porque daqui a pouco vem mais alguém de Carambeí me oferecer queijo e tudo mais, então eu posso sempre comprar mais barato. E com essa história e tudo mais que eles acabaram fundando a primeira cooperativa de produção do Paraná.
né, que foi com essas dores de poder conseguir um preço melhor pelo seu produto e tudo mais, que eles se uniram e fomentaram a cooperativa. Bom, e aí tem 100 anos de história nessa brincadeira toda, né? A gente até está no centenário da cooperativa Freeze esse ano, e mostra que essa aposta, vamos dizer assim, no leite e na agricultura aqui na região foi muito bem feita, né? Porque crescemos, prosperamos, né? Hoje eu sou a 4ª geração dentro da chácara. Depois do meu bisavô veio o meu avô, né? Ele cresceu bastante, criou bastante e tal. Eu lembro ainda que nos anos 80, quando ele chegou a ter 1.000 litros de leite por dia, foi um evento. Saímos todos para vir aqui para Ponta Grossa comer pizza para comemorar e tudo Olha mais. só, né? Né? 1.000 litros, né? 1.000 litros. Nossa, quando a vaca dava hoje? 25 litros de leite por dia, era a vaca, né? E isso são histórias que me marcaram e tudo Sim. mais. E daí meu avô acabou falecendo e daí quem assumiu a propriedade foi meu pai e meu tio. E eles vieram muito bem até agora, né? E agora com a idade deles também já um pouco mais avançada, daí chegou a hora de eu começar a arregaçar as mangas também e começar a ajudar eles nesse empreendimento de família, vamos dizer assim, né? E tem sido bem interessante porque assim a minha formação acabou sendo em uma área totalmente diferente que seria da pecuária, né? O pessoal pensa, fala, não, o cara tem que ter feito uma zootecnia, uma veterinária, ou pelo menos uma agronomia para ter alguma ideia do como é que funciona as ciências agrárias, né? Ou a de pecuária, por exemplo. E eu acabei me formando em jornalismo. E trabalhei 25 anos na área, principalmente com material de produção de vídeo e tudo mais, e daí com a pandemia, com esse negócio dessa agressividade que foi a pandemia, de levar muita gente, né, e aquilo começou a me preocupar também. E daí eu falei, não, acho que agora é a hora de chegar para o pai e falar, não, se o senhor quiser, estamos aqui para poder dar continuidade e ajudar o senhor para ter um pouco mais de tranquilidade, né? Se é que a gente pode dizer que um produtor de leite tem tranquilidade, mas está sendo assim um aprendizado muito grande, uma experiência muito gostosa, né? De poder trabalhar junto com o pai e tal, e de ver que as dores que a gente ouvia falar que os produtores de leite tinham são reais, Elas doem, né? Então, mas tá sendo uma experiência bem fantástica, assim, que sabe? bom, porque depois de 25 anos, né, voltar para... Eu vou dizer para você que mudou muito, me assustou muito no começo. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Era só tirar leite, né, antigamente. Você só tinha basicamente, a preocupação, que não faltasse comida, água, né, e que você pudesse ter um animal saudável, onde que você pudesse tirar o seu sustento. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar essas dores também, de como é que mudou a tecnologia, a preocupação do pessoal sempre com bem-estar, a seriedade, a responsabilidade que a gente tem com o meio ambiente também, né? Então isso faz com que a atividade seja uma atividade bem complexa. Né? O pessoal acha que, não, mas a vaca está ali, é só apertar os tetos dela e sai o leite. Isso não é mentira, né? É real, todo mundo consegue fazer isso, né? Pelo menos eu espero que alguns consigam fazer isso algum dia também, principalmente o pessoal da cidade, mas ela dá muito trabalho. Sim. Né? Eu gostei uma vez de um colega que comentou, é como se fosse um carro de Fórmula 1, né? Ela é cheia de sensores, o combustível que você dá para ela não é qualquer combustível que você pode dar, o pessoal que vai lidar com ela tem que ser um pessoal treinado, eles têm que saber trocar as rodas na hora certa, ajustar o aerofólio, né? Cuidar bem do piloto, enfim, então... eu gosto dessa analogia, até porque eu sou um fã de Fórmula 1 também, mas eu acho que se encaixa perfeitamente, porque assim, a vaca é a nossa principal fonte de renda, né? Tudo que você faz em função dela.
né? Desde a produção de uma boa alimentação, desde a escolha dos minerais e suplementos que você possa utilizar na ração dela, seja na questão de reprodução, seja na questão da saúde dela, se ela tem mastite, se ela não tem, se ela tiver, como é que a gente vai tratar dela, enfim, saúde do casco, tudo isso aí influencia na sua produção. Com certeza. Né? E a gente consegue perceber que essa evolução também na nossa região foi justamente porque a gente sempre teve uma cooperativa, né, que nos auxiliou, que nos orienta, tem os técnicos deles que vêm visitar, né? Tem as empresas que ela traz para dentro da loja dela também como parceiras para que ela é uma forma de referendar também, não é só porque a marca é conhecida, ela dá esse respaldo também, né? Então, eu acho que, né, por mais que a gente esteja agora na fase da montanha-russa do preço está indo bem lá para baixo, eu acho que a gente nem chegou ainda na metade da descida, mas são desafios que fazem com que a gente comece a trabalhar um pouco da resiliência também, né? Resiliência e olhar um pouco mais para dentro também, né? Porque são momentos assim que a gente começa a fazer mais conta, a gente começa a ver aonde que as arestas ali podem ser também ajustadas, né? A eficiência, né, é o que vai fazer a diferença para você. A gente tem no grupo, eu faço parte também de um grupo de estudo, né, que é o Masters do Leite, e lá a gente tem o seu Tobias, que é um economista, e ele fala que, assim, para ser rentável, você tem que ser melhor que a média, né, porque o mercado paga a média. Então, para você ter uma boa rentabilidade, você tem que ser melhor que a média. E para você ser melhor que na média, você tem que olhar para o que você está fazendo, né? Claro que em tempos de vacas gordas, né, você até consegue dar uma relaxada e não ser relaxado, né, na propriedade, mas você consegue ter um pouco mais de gordurinha para você trabalhar e fazer suas coisas. Mas como você disse, nessas épocas de vacas magras, se você não melhorar a sua eficiência, você logo você fica abaixo da média, né? E aí você começa a perder bastante dinheiro. Né? E por isso tão importante a cooperativa, os fornecedores, os parceiros, que é nesse momento que a gente também vai conseguir todo esse apoio, né? Uhum, vamos que vamos, né? Tem que trabalhar, não pode parar. Gilberto, vamos caminhar. Não, com certeza. Mas, Gilberto, para quem tá lá, né, tá nos escutando hoje ou tá nos vendo, conta um pouquinho para nós quantas vacas em lactação, média de produção, como que é um pouquinho a Chácara Aurora? Tá, bom, hoje a gente vinha de um sistema de semi-confinamento, né? A gente tinha uma média de 250 vacas em lactação no semi-confinado. Nessa época, a gente tirava, principalmente agora, no comecinho do verão, né, no outubro, novembro, a gente estava com 38, 39 de média. Esse ano, a gente conseguiu finalmente colocar nossas vacas no sistema de confinamento, né, freestall. Fizemos um freestall para 300 vacas, e já preparado para um futuro colocar robôs e investir cada vez mais em tecnologia. E hoje, depois de 5 meses, agora a gente está com 270 vacas em lactação e a gente já está chegando a uma média de 44, 45 litros por vaca, né? Por vaca. E isso mostra que se você investe em conforto, se você dá as condições para a vaca, ela vai responder, ela vai te devolver isso que você investe. Com certeza. Né? Só que assim, a gente sabe que os momentos financeiros pelo qual o país passa não são exatamente os momentos mais propícios para você também fazer investimentos altos, né? Taxa de juros lá em cima, bancos exigindo cada vez mais situações que têm a ver com o meio ambiente, está mais complicado você conseguir o dinheiro, vamos dizer assim. Então, de novo, acaba voltando de novo para aquilo que a gente estava conversando já, né? Como é que nós vamos melhorar a eficiência, né? Para que a gente consiga continuar fazendo mais
com menos, né? E para isso a gente tem bastante coisa que a gente tem que fazer, investir em tecnologia, investir em inovação, uso mais racional do que você tem ali para você poder fornecer de alimento para as vacas e por aí vai, né? Sim, com certeza. Hora de conhecer quem está conosco nessa jornada pelo futuro da pecuária e agro brasileiro. Fitobiotics, Ouro Fino, Baumann, Lely, Dairy-Up, Azeclin, Menarim Agro, Hanscamp, Salmix, Hanlelac, Delaval, Cooperativa Castriolanda, Cooperativa Frisia e Grupo Masters do Leite. Estas marcas acreditam no poder da pecuária e estão impulsionando junto conosco o agro brasileiro para outros patamares. Se você também quer impulsionar a pecuária e o agro brasileiro, siga, curta e compartilhe esse episódio. Vamos fortalecer juntos essa rede que transforma o campo. E Fran, conta um pouquinho agora para nós da sua história, da sua trajetória também na pecuária aqui na nossa região. Então, Jéssica, faz 4 anos que eu comecei a trabalhar na região, sou médica veterinária, sou formada em Curitiba, então vim a esse mundo recentemente, né, por ser uma faculdade mais voltada para a área de pequenos. Foi recente que eu acabei vindo morar para cá, foi por conta de um outro trabalho e me apaixonei pela pecuária leiteira, foi muito bem recebida, gosto muito do trabalho a campo. Como o Gilberto falou, a questão da tecnologia, a nossa região é muito tecnificada, tudo de novo a gente tem aqui na região, então é muito bom trabalhar com... Eu até brinco, né, que a gente mora aqui numa bolha, né? A nossa região é uma região à parte aí de produção, então é muito bom trabalhar aqui e ter esses produtores como clientes, a gente fica muito contente. Sim, e é uma região que também desafia nós, né, Fran? Desafia. Porque a gente também tem que caminhar, né, nessa tecnologia. Com certeza. Né? Nesse nível de produtores, que hoje a gente sabe que essa região também é muito alto, é uma alta performance em tudo. Com certeza. Mas, gente, agora vamos entender como que nasceu essa parceria, Ouro Fino e Chácara Aurora. Quando que vocês iniciaram os trabalhos? Como que foi? Aliás, qual que foi a dor? Porque a gente sempre tem uma dor. Uma dor. Então, qual que foi a dor? Bom, a gente sempre tem, como eu estava falando, a gente precisa cuidar do combustível que a gente dá para nossas máquinas, né? A nossa vaca, ela precisa ter um alimento que possa lhe dar energia, que possa te dar os nutrientes e onde ela responde com leite. E a gente sempre tem aquele negócio do volumoso, né? Da silagem que a gente tem que dar para as vacas. E cada vez que a gente abria um silo, depois que a gente produzia, você passa um bom tempo em cima, né? Porque você sai plantar o milho. Antes disso ainda, você com o seu agrônomo e com o técnico, você escolhe qual variedade, qual que é o melhor para o teu solo. Aí você planta esse milho, você cuida dele com carinho e tudo mais. Aí você contrata o melhor prestador de serviço para você tirar esse milho, para ele cortar bonitinho no tamanho, nas partículas certas, né? E daí a Fran entra lá com as caixas, com as peneiras, e vai ter que pegar e fazer mais 0,5 lá, avisa o operador, e é assim que a banda tem que tocar, na verdade. E antes disso, a gente já tinha outras pessoas que volta e meia atendiam a gente nesse sentido, né? E não de forma alguma menosprezando eles fizeram um bom trabalho e tal, mas eu sempre sentia que faltava aquele toquezinho a mais, né? Eu gosto muito de cozinhar, né? E a gente sabe que na cozinha o que faz a diferença num prato é aquele temperinho, né? E a hora que eu mais ou menos sentia falta para as vacas, não que eu fosse lá experimentar o silo para ver se realmente faltava sal, se estava bem azedo, não estava. Eu não sou assim tão, né? Não chegou a esse ponto. Não precisei nisso, graças a Deus. E daí a gente viu uma palestra desses que a gente faz no grupo de estudo, toda a história da questão dos inoculantes e tal. Eu já usei alguns inoculantes de outras marcas e tal. Mas em algum momento naquela palestra eu falei, poxa, pelo custo-benefício desse inoculante específico que eles estão nos mostrando, que eu acho que era o FS Solve, né?
Lá a gente faz assim, o pote ou verdinho ou amarelinho, tá? Pra gente não se perder nos nomes. Algo muito importante, o amarelinho ou o verdinho, eles vão estar passando aqui, pessoal, na nossa tarja aqui. Então, vai ficar até mais fácil agora que identificar que o Gilberto comentou. Então, justamente por conta dessa questão do nome, para não dar confusão, até pro operador e pra gente lá que tá no dia a dia correndo, lá, vai buscar um inoculante para mim. Eu falei, mas qual? Eu falei, não, pega o verdinho, né? Fica mais fácil e tal, etc. Então, esse é o FS Solve, porque assim, a gente tem uma área limitada, né? Então, toda a comida que a gente produz, ela é consumida rapidamente. E aí chega agora, nessa época, assim, o nosso estoque de comida tá ficando cada vez mais baixo. E aí eu precisava de um inoculante que pudesse me acelerar a fermentação, né, para que eu pudesse, pelo menos, assim, se o ideal é esperar 1 mês, 2 meses, eu queria algo que pudesse eu acelerar esse tempo, não porque eu não acreditava, mas porque as vacas têm fome, elas precisam comer. Então, assim, quanto melhor e mais rápido for a estabilização da tua silagem, melhor elas vão consumir aquilo também. E daí, nessa reunião, nesse estudo, nessa palestra, daí a gente viu e falou, legal, vou lá na loja da cooperativa, né? Não, vou lá, a cooperativa sabia disso, mas ela nunca foi atrás, ela tinha outros e tal. Eu falei, não, mas eu quero esse. Eu falei, tá, e agora? Né? Aí fui pesquisar, consegui achar o fornecedor. A fornecedora. E daí a gente começou a utilizar. E já no primeiro ano a gente percebeu, falei, realmente, é um produto diferenciado. Porque a gente abriu, acho que o quê? Com quantos dias? 7, né? 7 dias. A última silagem ficou 7 dias. Uma semana. E o pH dela já estava em 3,95. Super rápido. Super rápido. Porque normalmente, se você não usa inoculante, isso aí é um pH que você vai conseguir com 1 mês, mais ou menos, de fechado. Claro que não só o inoculante, ele não é um pozinho mágico, tá? Longe disso. Se você não souber diluir ele bem, na quantidade certa, para aquilo que você precisa, né? Você vai jogar dinheiro fora. Ele não é exatamente um produto barato, mas ele te ajuda a você perder menos, ele te ajuda a te dar essa estabilidade aérea, aí você utiliza também lonas com barreira de oxigênio, você cobra mais o pessoal para fazer a compactação, tudo isso ajuda para você ter um bom alimento, né? Um alimento de boa qualidade. E aí, com esse inoculante, depois que a gente viu a primeira semana, já falou, beleza, show de bola. E realmente as vacas não diminuíram o consumo delas, até por ser um silo aberto bem recentemente e tal. Mas, e daí depois disso a gente viu que foi, é caro, desculpa, Fran, mas vale a pena, porque assim, porque o inoculante não é só diminuir o pH, ele ajuda você a manter o teu silo também. Então, aquela perda de 3 a 5% de matéria seca que tu tem à medida que o mês vai passando, isso aí também você consegue segurar um pouco. Aí fala, mas 3% é muito pouco. Eu falei, depende também da quantidade de silo que você tem, né? Se você tem 1.000 toneladas, né, 3% são 30 toneladas, né? Isso já dá uma semana de comida para as vacas. Então, essa é a preocupação que você tem que ter também. Com certeza. E daí, por conta disso, a gente é cliente porque a gente precisa, é parceiro, a gente viu vantagem, né? E estamos esperando ela fazer promoções e ver se abaixa o preço. Campanha de final de ano Black Friday. Aproveitando a questão do Black Friday. Aproveitando. Gilberto, ótima explicação, hein, Fran? Ele já vendeu o produto, né? Já vendeu o produto, não, o verdinho, né? O verdinho. Não, mas o amarelinho vai muito bem também, sabe? Só que daí o amarelinho você já utiliza naquele silo, naquele monte que você sabe que você tem esse tempo para abrir. Então, assim, é o verdinho naquele que eu já vou usar rápido, né? E o amarelinho naquele que eu tenho um pouco mais de tempo. Então, assim você acaba
equilibrando também um pouco. Vamos aliviar agora também pro teu lado, que só pedir desconto é chato, né? O verdinho é mais caro, mas o amarelinho também tá de boa, e aí eles se equivalem, vamos dizer assim, na média. Mas o que a gente fez nesse último silo, né, Giba, dividimos. Uma parte do silo foi feito com AS e outra parte com FC. Então, a parte que tá, né... Que ia ser aberto que se ia ser aberto, rápido, então tem essa possibilidade também de você, né, É. não precisa utilizar em todo o silo. Que interessante. Fran, mas agora vamos pegar o verdinho e o amarelinho e vamos ver quem eles são. Mas assim, ó, antes da gente falar deles, vamos falar um pouquinho sobre o processo de silagem, né? Quando que começa toda essa preocupação até chegar lá no momento de ensilagem mesmo. O Giba comentou um pouquinho aí de todo esse processo, mas a gente tem que escolher qual que é a melhor variedade de milho, né? Tem toda essa escolha que você vai fazer ali com o teu agrônomo, com o teu zootecnista, entender. Até a Fundação ABC tem vários estudos que mostram, né, para os produtores quais que são as melhores variedades em produtividade. Então, toda essa escolha. E depois disso, cuidar desse milho, torcer que chova, torcer que, né, não esteja chovendo tanto no momento da colheita. Então, isso daí também é importante. Que não chova pedra, como aconteceu recentemente. Não caia granizo ali, né, em novembro, dezembro, né? Mas depois disso, chegar ali no ponto que tem uma quantidade ideal de amido, de matéria seca, né? A gente aí normalmente escolhe de 32% a 35% de matéria seca para começar a fazer essa colheita. Normalmente os produtores plantam, né, em épocas diferentes, aí a gente começa a colher primeiro, né, os que estão prontos para ir fazendo no decorrer. É que tem o pessoal que gosta de fazer a safrinha, então eles adiantam um pouco o ciclo do milho, né, e buscam milhos de hiperprecoces, superprecoces, para depois eles poderem plantar mais uma safrinha de milho para poder também dar uma segurada. Né? E Fran, você falou da matéria seca. Eu acho que isso é algo muito importante, porque esse é um ponto de medir mesmo, né? Qual é o ponto para a gente começar o corte. E vamos supor, o produtor não tem um técnico que vai lá, como que ele poderia medir isso? A gente fala da linha do leite, né? Que a gente fala ali de meio a 2/3 dessa linha do leite. Então, visualmente, a gente consegue verificar. Até é difícil de explicar, mas a gente consegue ver aquela partezinha mais branca do milho, que é a linha do leite, para a gente ter uma ideia de como que tá essa matéria seca, que é o ponto de começar a colher. Na dúvida, aperta, né? Apertou. Se apertar o grão e sair um pouquinho ainda do leite, é porque ela está começando a ficar no ponto. Show, ótima explicação, pessoal. Tá, daí foi para a matéria seca, viu o ponto do milho, e aí agora? Agora a gente vai atrás, né, do prestador de serviços. Normalmente essa época é uma loucura. Todo mundo querendo, né, o ponto. Você não quer passar do ponto. Você vê previsão de chuva na semana que vem. Meu Deus, precisa começar a colher essa semana. É muito importantíssimo você ter bons parceiros aí de, né, o problema da chuva não é molhar a silagem. Tá? Não é dela ficar úmida e tudo mais. É da máquina poder entrar na roça para poder tirar esse material. Porque os mamute, né, as automotrizes, eles têm poder, eles têm tração, eles conseguem entrar em banhado e tudo mais. Mas o caminhãozinho que acompanha, ou o trator que acompanha a carreta para levar a silagem até o ponto onde você vai fazer a silagem, esses sofrem muito. Né? Então, assim, por isso que essa preocupação com a chuva não é muito exatamente pelo material, né? É mais pela questão da logística mesmo. Não encalhar os tratores na lavoura. Sim. E é uma época que chove, né? Dezembro e janeiro. Verão, né? A gente não tem como fugir disso. Dificilmente vai fazer silagem sem chuva. Sem chuva. E aí aquele negócio, corre, daí pega a lona, daí vem aquele toró d'água, todo mundo se esconde debaixo da lona, espera passar, porque normalmente é chuva de verão, aí volta, daí daqui a pouco já começa a vir, encalhou o trator, o outro fulano vai buscar o trator para tirar o caminhão. Mas se não fosse assim com desafios, né, talvez não teria tanta graça. Né? A gente precisa sofrer um pouquinho para dar valor ao que vem fácil também. Né? E aí, então tá, é o momento da ensilagem, o momento do corte. O que eu vou definir nesse momento para o uso do inoculante? Mas antes disso, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é um inoculante.
Temos diversas culturas, né? Hoje aqui na nossa região faz muito silagem de milho, mas tem silagem de cana, o pessoal faz pré-secado. Então, o inoculante vai definir muito ali qual é a cultura também que você vai estar utilizando. E que nem o Gilberto comentou, você vai precisar abrir antes esse silo? Então, definir quais que são os desafios, né? O que são os inoculantes, né? O que é esse pozinho mágico que a gente brinca, né? Então, bichinhos, né? São bactérias selecionadas, são cepas selecionadas que são estudadas, tem diferença das cepas, não são todas cepas iguais, que vão ajudar na fermentação. Então, vai acelerar o processo de fermentação, porque a silagem é um processo de fermentação, né? Então, ali são bactérias ácido-láticas que vão estar formando um ácido lático que vai fazer a redução do pH. E essa redução do pH é o que a gente espera, né? Foi o que o Giba falou ali, 3.8, 3.9, 4 é o mundo ideal. Isso daí faz com que a gente tenha inibição de crescimentos de micro-organismos deteriorantes, fungos, clostridiums, leveduras. Então, é esse processo que o inoculante vai fazer essa aceleração, né? Vai ter melhor eficiência. E assim, todo o processo é importante, não é o inoculante que vai fazer a tua silagem ficar muito boa. Então, é todo o processo. Escolheu o milho, compactou bem, fechou bem, a retirada depois, abriu o silo. Como que está sendo tua retirada? Tua retirada está sendo uniforme? Não está sendo uniforme? A gente sempre observa o painel, né, que a gente fala. Por quê? Porque uma retirada desuniforme vai entrar oxigênio. E o ambiente que a gente quer, por isso que a gente coloca lona, cobre, coloca uma barreira de oxigênio, justamente para não ter entrada do oxigênio. Então, o ambiente ali sem oxigênio é o ambiente ideal para que a gente não tenha crescimento de micro-organismos indesejáveis. A gente só quer os desejáveis. Tá, e aí esse inoculante são um conjunto de bactérias, Isso, né? Que vai fazer a fermentação, digamos que correta. Certo? E aí, o Gilberto falou um pouco de pH. O que isso tudo tem a ver? O pH determina a qualidade da silagem, né? A gente também faz essa análise de pH. É o que eu falei. Se você tem um pH ideal, você vai ter menos micro-organismos deteriorando a sua silagem. pH ideal é? pH ideal é de 3,5, 3,8, 4, né? E é até por isso também que o pessoal, além do inoculante, às vezes usa ácido em cima, né? Então, a gente quer um pH ácido. Legal. Que ótimo. E Fran, a gente falou então, por exemplo, vamos voltar um pouquinho agora. Vamos supor, eu tenho duas realidades. Um produtor, então, que precisa, no caso de vocês que abriram com 7 dias. Então, ele foi importante porque ele adiantou todo esse processo de fermentação. Sim. Mas agora vamos pensar num produtor que tem uma abertura média de 60, 90 dias. Como que vai ser esse investimento para esse produtor? Como o Gilberto comentou, eles utilizaram o Silosolv FC, que ele tem uma tecnologia de você fazer uma abertura aí mais rápida, de 7 a 10 dias. Tem toda uma tecnologia por trás, mas a gente tem, por exemplo, o Silosolv AS, que tem também a Buchneri, que é muito importante, que você vai poder deixar o silo lá fechado por 30, 40 dias e vai abrir, vai ter a mesma qualidade. Então, são esses diferenciais. A tecnologia envolvida nesses inoculantes são diferentes, mas a qualidade igual dos dois. É realmente de acordo com a realidade do produtor. Precisa abrir antes, é esse que a gente indica. Não, vou conseguir deixar fechado mais tempo, então pode utilizar o Silosolv AS, que também tem a Buchneri, também tem tecnologias, só não tem essa tecnologia que o UFC tem, de você conseguir, tem uma cepa que é o Lactobacillus lactis, que é capaz de captar esse oxigênio residual e por isso que ele acelera essa fermentação. No AS a gente não tem essa tecnologia, mas tem a Buchneri, também tem outros tipos de lactobacilos que vão fazer toda essa fermentação e com certeza a silagem vai estar de qualidade quando você abrir esse silo. Então foi por conta disso que vocês utilizaram os dois nessa silagem, porque parte dela vai levar um tempo para não tem o porquê de eu gastar uma bala de canhão para matar uma pombinha, né? Então, assim, nesse primeiro momento, né, nessas primeiras silos que eu vou abrir e tal, daí sim, por conta do tempo e tal, vamos usar o FC, né? Agora, se não, aí no outro, se eu tenho esse tempo e a qualidade vai ser a mesma, então eu vou usar, porque os dois produtos são bons, né? Só que, assim, é aquele porque eu tô no desespero do tempo, eu realmente estou precisando daquilo, e o outro, assim, falou, não, enquanto eu estiver usando esse, vai dar tempo do outro. Então, assim, eu tenho essa flexibilidade de poder escolher para qual área, para qual monte eu vou utilizar esse silo.
E você tinha perguntado a questão do pH, de novo, analogia com a cozinha, né? Ninguém come salada sem tempero. Uhum. Né? Você tem que passar um óleozinho, você tem que passar um vinagre e tal, porque ela fica palatável. E quando a gente estava nessa história de procurando inoculante, a gente viu bastante pesquisas, né? Pesquisas que são feitas aqui na USP, pesquisas que são feitas nas universidades norte-americanas. E uma das questões que eles colocam na pesquisa também é a palatabilidade. Né? Porque não adianta tu conservar um produto e aquele produto deixar um retrogosto, um gosto ruim que a vaca não vá consumir aquilo. E eles fizeram testes de silagem inoculada e silagem não inoculada. E eles perceberam que a silagem inoculada, ela tinha um consumo maior, a vaca gostava mais daquilo. E eu, dentro da minha ingenuidade, acredito que deve ser por causa do azedinho, né? Deixa mais gostoso. É que nem comer um pepininho azedo, né? Uma saladinha bem temperada, sal, pimenta e aquele aceto balsâmico, um vinagre bem elaborado. Então, assim, eu sei que a gente não deve muito humanizar certas questões e tudo mais, né? Mas se a gente trata as vacas como a gente trataria pessoas, né, principalmente nessa questão de alimentação, não tem, ela vai responder, ela vai te dar leite, ela vai te agradecer nisso, né? Com certeza. Então, esse é o nosso objetivo. A gente tem que oferecer para ela um alimento de boa qualidade, de excelente qualidade e que seja palatável, né? Então, a gente usa esses bichinhos, essas bactérias, né, justamente para produzir o ácido acético, para produzir o vinagre, que justamente ajuda nessa competição dessas bactérias para evitar que as que fazem mal cresçam junto, né? E as vacas nos agradecem dando leite, né? Com certeza. Outro ponto importante também, Jéssica, que o Gilberto comentou, é em relação à estabilidade desse material. Então, eu trabalho bastante a campo com silagem. Às vezes, a gente visita alguns produtores que não utilizam o inoculante e utilizam. E se você vai ali no coxo da vaca, você vê diferença de temperatura, é visível. Se você pegar assim, você já sente que é uma silagem mais quente. Então, isso também tá relacionado ao consumo. Você vai ter mais perda se é uma silagem quente, porque o animal não vai querer consumir. E então, interfere também bastante no consumo. É até uma questão, às vezes, talvez, de semântica e falta de entendimento. Porque o técnico chega lá e ele avisa para você. Você falou, ó, a silagem para as vacas tem que ser fresco, tá? Aí você fala, não, então tem que tirar já e já dá para as vacas. E não é nesse sentido. Porque a silagem não é uma comida fresca, é uma comida conservada. O frescor que os técnicos normalmente pedem é justamente que a comida, quando ela fica depositada lá no coxo, ela não esquente por conta. Ela não continue fermentando ali e tal, etc. Porque daí ali vai te dar problema com a vaca. Ela vai rejeitar, ela não vai querer, muda o sabor, muda o paladar. Então, assim, quando falo em comida fresca, em silagem fresca, é muito mais relacionado à temperatura do que do momento de eu tirei do silo e, já deu 5 minutos, já estou servindo para as vacas, né? É uma comida fresca. Não é nesse sentido, tá? É muito mais a ver com a temperatura que ela fica lá disponível para a vaca. Porque você tem propriedades onde o cara faz isso uma vez. Né? Ele vem de manhã cedo, mas se tu chega lá 4 horas da tarde, se ele usou inoculante, se ele fez o trabalho certinho, a silagem está fria. Né? Ela não esquentou, apesar de ter ficado o dia inteiro para fora. Então, assim, esse é o objetivo que a gente quer. Porque, assim, ninguém quer ficar trabalhando também e virar escravinho de vaca, né? Porque, assim, elas dão trabalho, né? Então, assim, por isso que você procura também formas para que você também não sobrecarrega o teu colaborador. Então, em vez de ele passar 5 vezes por dia fazendo o trato, que ele faça 2 vezes. Porque o produto que a gente usa, a tecnologia que a gente está investindo ali, vai segurar o frescor, né? Que essa comida fique fria, fique boa para a vaca poder, a hora que ela tiver fome, poder ir lá no coxo, comer e voltar para a cama, descansar numa boa, né? E é o que a gente consegue, às vezes. Né? E assim, ó, o que a gente consegue economizar de perda, Fran?
A gente faz aí algumas contas com o produtor, demonstrando o quanto que ele investiu e o quanto que ele está deixando de perder, porque querendo ou não é um investimento. Então, se o produtor pesa as sobras, a gente já consegue avaliar, mas tem todo um cálculo que faz essa avaliação e como você consegue fazer recuperação de matéria seca, você vê o silo baixar menos, que é isso que o Giba, né, comentou, de diminuir a matéria seca, a gente consegue ver que esse silo vai se perdendo, né? E às vezes o produtor não pesou quanto que tem de sobra, não tem nem ideia de quanto que baixou o silo. Então, como que a gente vai falar que o inoculante vai trazer benefícios, né? Então, já começa por essa parte do produtor saber o quanto que ele está perdendo, se ele faz, né? Também aquela camada preta de cima ali, será que ele tem ideia do quanto que ele está perdendo naquela camada preta? Às vezes só retira e joga, né? Não tem nem ideia. Será que ele pesa? Será que ele sabe quanto que ele realmente está perdendo? Daí, às vezes, o inoculante é caro, mas e quanto que você está perdendo? Será que não é bem mais do que o quanto você vai investir? Quanto você vai deixar de perder? E vocês falaram dessa camada de oxigênio. Explica um pouquinho para o pessoal o que é essa camada de oxigênio, porque eu acredito que tem bastante produtor que não faz isso. Então qual que é a importância? A importância. A gente trabalha também com uma barreira de oxigênio, uma barreira que você vai colocar logo acima da silagem e por cima a lona. Então, ela consegue inibir até 20 vezes a passagem do oxigênio. E o que eu comentei no início, a gente não quer que tenha oxigênio nessa silagem. Se você vê os produtores que utilizam a silagem sil, você não vê aquela camada preta formada. Então, visualmente, às vezes, se tem 1 centímetro, a gente pode ter até 3 centímetros ali de camada preta. Então, é uma perda que a gente, às vezes, nem tá visualizando. Sim. Então, assim, a utilização de uma barreira de oxigênio, uma boa lona e o inoculante é o que a gente espera que para ter uma silagem de qualidade. Uma silagem de qualidade e sem perdas. E Fran, o verdinho e o amarelinho, vamos falar pro pessoal agora quem é quem aí? Que eles estão aparecendo aqui, mas... Então, o Silosolve AS e o Silosolve FC. O Silosolve AS, ele vai ter a Buchneri também, igual o UFC, só que o UFC é essa tecnologia aí de abertura antecipada, né? A gente tem uma tecnologia que é a tecnologia OxCap, que tem o Lactobacillus lactis, que vai captar esse oxigênio residual. Então, se a gente for estudar aí todo o processo de fermentação, começa a diminuir o oxigênio, começa a ter essa queda de pH, o Silosolve FC entra nisso, de você conseguir ter uma abertura antecipada do teu silo, com um pH ideal, com uma temperatura ideal, com uma matéria seca, um amido aí que a gente espera. E o AS vai ter a Buchneri também, só ele não vai ter essa tecnologia do OxCap, que é para abertura antecipada do silo, mas ambos têm as bactérias aí, lactobacillus, vai formar o ácido lático, vai formar o ácido acético através da Buchneri, né, que é o que o Giba comentou aí do vinagre, né, do temperinho. Ambos são muito bons, mas é o que eu te falei, depende muito de qual a realidade do produtor, qual é o momento. E a gente sabe que comprar comida é caro. Não é barato comprar comida. Tá acabando a comida, começa aquele desespero. E agora, né? Essa época aí é a época que a gente vai conversando com os produtores entendendo. Quanto que você tem de comida ainda? Teu silo tá acabando? Você vai precisar abrir antes? É uma escolha bem decisiva nesse momento para que tenha uma qualidade de silagem. Sim, que ótimo. Que grande trabalho. E Fran, como que você auxilia, né, no campo os produtores? Tem um programa? Sim. Como que é? Então, a gente chama de Examina Nutri, né? Eu chego lá com uma parafusadeira nos produtores, subo e começo a coletar o material. É uma coisa linda pra trabalhar. Baixo de sol, aquele troço, calor, mas tá lá ela. A gente até brinca na empresa que fazer Examina Nutri no verão é o melhor momento, né? Aquele calor. Mas então a gente faz toda uma análise dessa... vendeu o inoculante, abriu esse silo, como que a gente vai fazer essa análise do silo? Então a gente vai coletar material para ver como que tá a questão da compactação, então que a gente faz esse furo, né, em 3 ou 5 pontos, então a gente vai analisar pontos mais acima e mais embaixo, que a gente sabe que tem diferença de compactação. A gente vai analisar o pH, a temperatura, o tamanho, né, quantos centímetros que tá dessa camada preta na superfície, tem furo nessa lona, como que tá a retirada desse painel. E o legal é a gente conversar com os tratadores, né, o pessoal que retira, eles sempre vão te dar informações ali bem valiosas, a gente vai passar para o produtor, vai entender melhor, né? Até esse ano o silo de vocês ficou
muito alto, o pessoal tava com dificuldade, né, de pegar um houve pouquinho acima, então a gente vai avaliando isso porque a silagem foi feita com um inoculante bom, foi bem vedada, foi bem compactada, então é importante que a gente mantenha essa qualidade depois com a retirada, e a gente faz toda essa avaliação, envia a análise para laboratório também para verificar como que tá a questão de matéria seca, a questão de amido, então a cada 2, 3 meses é bem importante tá fazendo essa avaliação do silo. Porque assim, esses dados que ela traz para a gente, desse análise do laboratório e tudo mais, isso a gente coloca na mão da nossa técnica, né, da Frise, que faz toda a nossa dieta e tudo mais, e ali ela consegue fazer a dosagem para que a vaca não tenha nem de mais e nem de menos, né? E isso é importante, porque assim, volta de novo naquela palavrinha que a gente falou lá atrás, né? Eficiência. Então, assim, o dinheiro está curto, né? O cobertor está curto, vamos dizer assim, eu tenho que escolher se eu quero cobrir a cabeça ou os pés. Então, assim, eu tenho que trabalhar isso de uma maneira que eu consiga diminuir os meus impactos financeiros e tal, para continuar, né, investindo, colocando a melhor comida para as vacas, tentar fazer com que os nossos colaboradores entendam que na hora de retirar o silo tem um jeito certo, né? Não é para entrar com o trator, com a concha, daí já enfim embaixo, e daí ele entra o oxigênio, ele começa a apodrecer para dentro e a gente nem vê isso acontecer. Então, assim, todas essas técnicas, todo esse cuidado e tudo mais, a gente tem nas pessoas como a Fran, que vem lá com a gente, que né, ela não vende só o produto. Ela podia muito bem dizer, falar, o produto é bom, pega aí, quer usar, usa, se não usar também, azar o teu. Mas não é o caso da Fran, né? Ela está lá sempre nos orientando, no sentido, conversando com os colaboradores, né? Eles escutam ela muito melhor do que eu, né? A simpatia dela ajuda nisso, né? Eu, às vezes, eu fico com fama de brabo, faço cara feia. E ela consegue explicar para eles entendem, né, qual que é a melhor técnica de retirada, na hora com os prestadores de serviço, na hora da ensilagem, de que forma que seria melhor, como regular a máquina, tá vindo partícula muito grande, tá vindo partícula muito pequena, na peneira 1, 2 e 3 tá assim, 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 assado, e isso traz uma segurança um pouco para a gente, porque daí a gente vê que a coisa não está sendo feita de qualquer jeito. Existe realmente uma preocupação para que aquele alimento, na hora que a gente está produzindo, né, daqui a 2, 3 meses, quando eu for abrir esse silo, eu não vou ter uma surpresa desagradável, né? Ah, estragou, preteou tudo, apodreceu, porque tinha lona furada, ou porque não souberam tirar direito, enfim. São parcerias como essa, né? Porque assim, a vaca dá muito trabalho e às vezes sozinho a gente não dá conta, e daí assim, quando tem pessoas assim que nos auxiliam, daí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Sim. Também, né? Bom, parabéns pelo trabalho, Fran. Obrigada. E Gilberto, parabéns, hein, pela explicação. Não sei se tinham combinado, Fran, como é que é? Tô brincando, mas tinha um script antes. Foi excelente. Ela foi lá em casa ontem, fez a gente passar essas perguntas 5 vezes. Não, mentira, a gente tinha grupo de estudo hoje, eu nem... Pessoal, obrigada por terem vindo, obrigada pela explicação. Eu acho que isso vai ser muito bom para produtores, principalmente que ainda não usam essa tecnologia, Com né? certeza. Que é uma tecnologia justamente para dar uma alta performance para a silagem. Igual você falou, no caso a gente falou bastante da de milho, mas para silagem. E a gente está se aproximando no final. E quando a gente se aproxima no final, a gente fecha o episódio com uma frase. Eu queria que vocês deixassem aí a frase final de vocês para o Nota do Leite podcast. Bom, já que a gente falou de inoculante, é importante entender que inoculante não é tudo igual. Entender com os produtores aí quais são os feedbacks, né, que eles têm, entender que as cepas não são todas iguais, escolher um inoculante de qualidade antes, né, de tudo, e falar que a gente gosta de trabalhar com vaca, é o que a gente gosta de fazer, apesar dos apesares, a gente gosta muito do que a gente faz, né? Dos perrengues do dia a dia, do preço do leite, mas é o que a gente gosta de fazer. Bom, eu diria apostem na eficiência para ser melhor que a média, né? Eu acho que esse é o caminho e
Não podemos desanimar, né? Eu sei que a gente está agora numa fase de descida da montanha-russa em relação aos preços do leite, mas isso tende a melhorar. Eu acredito muito que o brasileiro gosta do leite, isso faz parte da nossa cultura, do dia a dia, né? É o pãozinho com a manteiga quente, é um queijinho para tomar com vinho, é um queijinho para colocar no meio do sanduíche, um iogurtinho com cereais. E eu espero que cada vez mais o brasileiro se dê conta que se você investir em saúde, né, a gente só tem a viver uma vida bem mais tranquila. Olha só, isso aí. Parabéns, Gilberto, né, por todo o trabalho, por ter aceito também, né? A Fran falou de você de primeira e pelo trabalho que vocês têm, né, Fran? Com certeza. Então, obrigada por ter aceito o convite e por estar aqui hoje. Fran, muito obrigada por também ter aceito o convite, por estar aqui hoje, por contribuir muito com essa parte técnica, por contribuir muito esclarecendo essas dúvidas. E a gente sabe que a Ouro Fino, ela é uma das patrocinadoras fundadoras do Nota do Leite Podcast, então obrigada por isso também, por todo o apoio e por essa inovação que a Ouro Fino traz para nós todos os dias, né? Então agora um arroba pra gente deixar aqui, tem o arroba... Então, só terminando, Jéssica, a gente que agradece pelo convite, é uma iniciativa muito interessante que você tem feito, estamos muito contentes de ser parceiros, aí um dos primeiros parceiros de vocês, então o nosso arroba é @ourofino saúde animal, sigam as nossas tecnologias, temos lançamentos todo ano, vários lançamentos, tem coisas muito boas por vir também, então é só acompanhar a gente nas redes e acompanhando aí todas as novidades da Ouro Fino. Isso aí, pessoal. Bom, eu diria que o nosso arroba pode ser o Masters do Leite, né? É um canalzinho do nosso grupo de estudo. Lá você vai ver as entrevistas da Nota do Leite também, né? A gente gosta muito. E também vai ver outras pessoas, né? Outros produtores do leite, pequenos, grandes e médios, né? A gente tem um grupo bastante heterogêneo nesse sentido. E lá a gente vai contar mais um pouco sempre do dia a dia, né? Quais as nossas dores, o que a gente achou de soluções para alguns desafios, né? E eu acho que vale super a pena o pessoal que quiser assistir e conferir o que a gente tem feito por lá, por favor, sinta-se à vontade. Com certeza, pessoal. Os arrobas vão estar aparecendo aqui na tela para vocês, então sigam o Masters do Leite, a Ouro Fino Saúde Animal, são grandes parceiros nossos. Mais uma vez, obrigada por terem aceito o convite, por estarem aqui hoje conosco. E se você, assim como nós, também quer impulsionar o agro, compartilhe esse episódio. Nos siga no Instagram, no Nota do Leite, e no Spotify e no YouTube, no Nota do Leite Podcast. E até a próxima.